parte da gravação é bom porque você pode reouvir, como também a gente está publicando. Tem muitas pessoas sendo alcançadas, irmão, fora, através do canal do YouTube. Muitas pessoas se banhando dessa palavra, aprendendo a palavra e sendo libertas, né? Pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo por meio de ouvir a palavra do Senhor. Mas vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento, nos ajuda a compreender a sua palavra. Estamos aqui para ouvir a sua palavra e aprender e nos banhar. E mais, Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito venha nos conduzir, venha nos ensinar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Abra aí comigo. A versão que eu vou estar lendo é a NVT, Juízes capítulo 7. NVT. Se a sua versão na Bíblia, ou no tablet, ou no celular, não for essa mesma versão, mas vai estar aqui na tela, você pode estar acompanhando. Esse texto que eu vou falar é muito conhecido. É da vida de Gideão. Quem já viu falar em Gideão? É muito bom essa leitura. Você pode até ler em casa. Despertar, ler Juízes capítulo 6 e o 7. Vamos fazer um trato? Quem pode ler em casa? Juízes 6 e 7. Você pode ler amanhã. Se der coragem de ler hoje, depois do culto, chegar em casa, antes de dormir, mas fica à vontade. Mas é interessante você ler para você compreender um pouquinho melhor. Essa palavra veio ao meu coração em cima de algo que Deus falou comigo. A respeito de uma dependência maior de Deus. A respeito de não depender de você mesmo, mas sempre depender de Deus. Amém? Eu sei, ninguém lê agora, pode deixar aberto, mas não lê agora, tá bom? Eu sei que a gente precisa se mover, precisa fazer alguma coisa, se a gente quer chegar em algum lugar, entendeu? Por exemplo, se alguém aqui almeja ser um médico, não é? Ele precisa estudar, ele precisa se dedicar, ele precisa se esforçar. Amém? Mas o que eu quero trazer como reflexão hoje é a questão de tirar esse senso que às vezes a gente quer carregar dentro de nós, de que as coisas acontecem por causa de mim. Não, as coisas não acontecem por causa de mim. No caso, eu estou falando para você e para mim também. Tipo assim, eu quero que pronuncie isso comigo. As coisas não acontecem por causa de mim, mas por causa do meu Criador. Amém? Então, é como se fosse assim, tirando da nossa mente aquele senso de justiça própria e dando a glória a Deus. O que é justiça própria? É você achar que, é justamente isso que eu estou dizendo. Eu achar que tudo está acontecendo por causa que eu sou o tal. Eu sou o cara. É por causa que eu sou inteligente, eu sou sábio, é porque eu sou trabalhador. Todo mundo deve trabalhar, todo mundo deve ser perseverante. Mas a nossa posição é de delegar toda glória a Deus. Quem está entendendo? A nossa posição é de reconhecer a Deus. Porque quando nós reconhecemos a Ele, as coisas acontecem com mais facilidade. Amém? Por exemplo, você almeja chegar em algum lugar, você quer ser um bom profissional, você quer ter um comércio, eu não sei, alguma coisa, você vai se estudar, você vai se profissionalizar, você vai batalhar, você vai fazer tudo o que deve ser feito, porque eu devo fazer. Amém? Mas mesmo eu fazendo, eu dou reconhecimento a quem? A Deus. Amém? É igual... Está ali meu querido irmão Vogran, veio cultuar junto conosco também. Eu gosto muito do irmão Vogran, sempre eu vou lá. Mas eu acho muito bonito lá, né? No comércio dele, toda a equipe trabalhando, cada um fazendo o seu... Ele tem um restaurante, né? Cada um cuidando do seu
sua tarefa, né? E ele está ali assando o churrasco, ali a carne. Ele está se esforçando, mas ele sabe e ele não traz aquela honra para ele de que as coisas estão acontecendo na vida dele, ou no comércio dele, por causa dele, mas por causa de Deus. Amém? Não é assim? É como se fosse assim, eu estou saindo de cena para Deus aparecer. Irmão, e quando a gente começa a sair de cena, e Deus começa a aparecer, as coisas começam a acontecer na nossa vida. Glória a Deus. Eu tiro pelo pai de Daniel. Ele não é convertido ainda. Ele não teve uma mudança de vida, ele não foi transformado. Mas teve algo que ele fez que me chamou muita atenção. Eu fui lá no comércio dele e de repente eu olhei para a parede e vi uma frase que ele mandou pintar na parede do comércio dele. Essa frase dizia que aquela loja era de Deus. Rapaz, e por incrível que pareça, por mais que ele não tenha conhecimento da palavra, ele não seja transformado, porque é necessário nessa parte da transformação, mas na parte financeira Deus o abençoou tremendamente. Porque é como se ele saísse de cena e desse a glória a Deus. Entendeu? É o reconhecimento. Tudo que está acontecendo na minha vida não é por causa de mim, é por causa de Deus. É Ele que está fazendo. Ele está fazendo acontecer. Entendeu? Se você vai... Um simples comprimido que você tomar, não dê a glória ao comprimido. Dê a glória a Deus. Eu estou tomando esse medicamento, eu estou obedecendo ao médico, ele passou. Mas é Deus que está me curando. É Deus que está me mantendo. Até porque, irmão, você pode tomar... Quantas pessoas não tem medicamentos aí de 15 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil? Só vejo pessoas às vezes procurando para tentar trazer dos Estados Unidos esse tipo de medicamento. E muitas vezes pessoas com dinheiro conseguem, pagam, não é nada para eles esse dinheiro, mas no final eles morrem. Às vezes nem são curados. Porque por mais que tenha um remédio, e o remédio possa ajudar, mas a glória deve ser dada a Deus. Amém? É Deus, eu tenho que resplandecer. As pessoas têm que ver lá fora, né, em todos os lugares. Eu primeiro tenho que me ver para poder as pessoas verem que tudo que está acontecendo na minha vida é Deus. Que se eu estou respirando, é Deus. Se eu estou vivo aqui, é Deus. Se eu voltar para casa, é Deus. Se eu me deitar e dormir, é Deus. Se eu me levantar, é Deus. Tudo é Deus. O alimento da sua casa é Deus que te dá. Amém? E quando a gente começa a criar isso dentro de nós, irmão, nós estamos abrindo as portas para Deus manifestar a sua glória na nossa vida. Quando nós nos diminuímos, podemos dizer assim, quando nós, deixa eu ficar aqui para que Deus apareça. Tem um louvor que diz, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça se esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, és meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Então é por aí, a gente dizer é Deus. Irmão, por isso que nunca negligencie de estar num ambiente desse, adorando ao Senhor, buscando, orando, rendendo graças. Amém? Estar conectado, estar junto com os irmãos. Por quê? Porque é um reconhecimento, é uma gratidão. Eu dizer, Deus é Senhor da minha vida.
Ele é Senhor, porque eu vou trocar um momento desse por um fantástico? Porque eu vou trocar um momento desse por uma novela, que já é feio demais um crente assistindo novela, irmão, misericórdia. Por que eu vou trocar? Não, irmão, porque Deus, eu tenho que reconhecer. Quando se fala de dízimo, de primícia, primeiro lugar, é porque eu estou reconhecendo a Deus, irmão. É porque eu estou dizendo, é Ele que me dá o dinheiro, é Ele que me dá a condição, é Ele que supre minha necessidade, é Deus. Eu estou só simplesmente com a parte daquilo que eu ganho devolvendo, para que a obra dele seja feita com excelência, porque eu reconheço Ele na minha vida, eu fico no meu lugar, deixa eu escondidinho aqui, ó, deixa eu quietinho aqui, deixa Ele aparecer. Diga para seu irmão, deixa Deus aparecer, meu irmão. Fica quietinho, escondidinho. Deixa Deus fazer. Deixa Ele receber a glória. Deixa somente Ele. Mais ninguém, só Ele. Só Ele é digno de louvor. Só Ele é digno de glória. É Ele que me mantém em pé, é Ele que me mantém firme, é Ele que me dá forças, é por causa dEle. Amém? Dê um glória a Deus bem alto, porque Ele merece essa glória. Amém? Eu sei que Deus não está surdo, mas nós não gritava lá para o Flamengo, lá para o São Paulo, lá para o Palmeiras, para o Brasil, porque não podemos celebrar para o Senhor. Amém? Eu pedi para você abrir em Gideão, mas o Espírito Santo está me dando outra direção aqui para eu ler antes, 2 Coríntios 12, 7. E Deus estava tratando, irmão, o Espírito Santo estava tratando sobre isso com o apóstolo Paulo. E por que Deus estava tratando isso com o apóstolo Paulo? Sabe por quê? Porque Paulo foi um dos que mais recebeu a revelação da palavra. Paulo era muito usado por Deus. Agora, para você ter uma ideia, olha para cá, para você ter uma ideia. Segundo os historiadores, Paulo antes de se converter, ele era perseguidor da igreja de Cristo. Perseguia os cristãos. Sabe quantas pessoas o apóstolo Paulo consentiu matar, em média, segundo os historiadores? Sabe quantas pessoas? Quem sabe aqui? 2.000 pessoas. 2.000 crentes, 2.000 seguidores de Jesus, média, estou falando, segundo os historiadores. Então preste atenção. E a bondade de Deus alcançou um cara desse. Você está entendendo? Alcançou o amor de Deus, diz assim, mesmo você, tudo isso de ruim que você foi, se você se arrepender, eu estou pronto para te receber. E Paulo, quando ele se entregou, deixa eu te dizer uma coisa. Quando Paulo se entregou, ele não deixava o diabo acusar ele do passado mais dele, não. Porque ele escreveu a carta aos Romanos, e uma das palavras que ele disse foi essa: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Dá glória a Deus! Cara que matou 2.000 pessoas, ele estava dizendo, nenhuma condenação há sobre mim, que estou em Cristo Jesus. O diabo não podia mais acusar ele, irmão. Amém? Glória a Deus. Mas ele foi crescendo ministerialmente, foi desenvolvendo, curas acontecendo, a igreja bombando, tudo acontecendo, tudo favorável ali, a unção, o poder de Deus. Também as perseguições eram muitas. E Deus vem tratar algo com ele. Para quê? Para dizer assim, ó Paulo, para tu não se exaltar, para tu ficar no teu cantinho aqui, porque eu não quero que tu apareça não, viu? Quem tem que aparecer na cena sou eu. Aí ele vai e diz assim, 2 Coríntios 12, 7, na NVT, ele diz assim, ó, eu quero que você leia comigo, 12, 7. Ainda que eu tenha recebido revelações, isso é Paulo falando, Paulo, aquele que matou 2.000, consentiu na morte de 2.000 cristãos, ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, Paulo estava dizendo, ó, para evitar que eu me tornasse arrogante,
Presta atenção. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar, impedir qualquer arrogância. Sabe qual era esse espinho na carne? Era as próprias circunstâncias da vida, as perseguições, as calúnias, as chicotadas que ele levou, permitida por Deus, permissão de Deus. Paulo disse, pode deixar o versículo, Paulo disse assim, para que eu não venha se tornar arrogante. Por que se tornar arrogante? Porque ele estava operando no poder, meu irmão. Curas estavam acontecendo, pessoas sendo alcançadas, pessoas sendo libertas, a igreja crescendo por meio desse homem. Aí Deus, no versículo seguinte, diz algo a Paulo. Presta atenção no versículo 8. Em 3 ocasiões, não, ainda é Paulo falando, em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse. Ou seja, Paulo disse assim, ô Senhor, tira essas coisas que estão acontecendo na minha vida. Tira de mim, Senhor. É tanta perseguição, é tanta calúnia. Talvez Deus esteja falando com alguém aqui essa noite. É tanta coisa, Senhor. É tanta coisa. Afasta, Senhor, de mim. Tira de mim, Senhor. Não estou aguentando mais. Eita glória. Cadê o glória a Deus? Aí a resposta dos céus vem. E diz no versículo seguinte. Olha o que Deus disse. Mas ele disse. Lê em voz alta todo mundo já. Mas ele disse. Minha graça é tudo que você precisa. Para. Quem está falando agora é Deus. Está falando agora, dialogando com Paulo. E dizendo assim, a minha graça é tudo que você precisa, Paulo. Ou seja, o meu favor por ti. A minha graça. Você não precisa mais de nada. Você só fica no seu cantinho. Porque quem faz agora sou eu. A minha graça é tudo que você precisa. Meu poder, vamos lá, continua, já. Meu poder opera melhor na fraqueza. Sabe o que Deus estava dizendo a Paulo? Se tu me reconhece, Paulo, diante das tuas fraquezas, essas situações que estão acontecendo, é simplesmente para eu ser Deus na tua vida. É simplesmente para eu fazer. É para você entender que não é a força do seu braço, que não é você, mas que sou eu. Você está entendendo? Olha para seu irmão e diga assim, meu irmão, não é você. Fica quietinho no seu canto. E deixa Deus fazer. Fala de novo para o seu irmão, diga, tenha paciência, tenha bom ânimo, não retroceda, não desista, não olhe para trás, porque Deus está trabalhando. Aleluia! Deus está trabalhando, Bruno. Às vezes, eu não vou prolongar a mensagem para não ficar algo esticado, não. Viu? Às vezes, a gente não consegue ver o que Deus está fazendo, irmão. Vem para cá o louvor, vai se preparando aí, vai me ajudando aí. Às vezes a gente não está entendendo por que está acontecendo. É simplesmente para eu ver que não é você. Como é que pode, irmã Branca, quase morrer, quase que morria, tanta situação no coração, para Recife, para um canto, para outro, ela sabe do que ela passou, colocou marca-passo no coração, e isso e aquilo. Eu acredito que ela foi desenganada pelo médico. Quantas vezes, irmão? E por que ela está viva ali sorridente? Porque ela entendeu que existe alguém, um ser superior, que cuida dela. Eu estou com medo de viajar, porque está tendo muito ladrão. Quem cuida e te protege é Deus. Ele faz o ladrão ficar cego. O ladrão vai querer roubar você, e você vai passar com o celular na mão, e ele vai olhar e não vai... Não estou vendo ninguém aqui para eu roubar, não.
Quando nós começamos a depender dEle, quando nós começamos a confiar nele, quando nós começamos a nos entregar a Ele, Ele manifesta o poder dEle. Deus é um ser vivo, Deus é um ser real, Deus é um ser bom, Ele é um Pai bom. O diabo não presta, ele mata, rouba, mas Deus veio para dar vida e vida abundante. Ele é o meu Pai, Ele é meu Pai, Ele é meu Pai, diga Ele é meu Pai, Ele é meu Pai, Ele é meu Pai. Aleluias. Olha, irmão, presta atenção, quando Adão pecou, Adão não tinha medo de Deus. Antes dele pecar, tinha não. A Bíblia é clara. Quando a Bíblia diz que Adão caminhava na viração do dia, conversando com Deus, batendo um papo com Deus. E aí, como é que o senhor está? E Deus lá, e aí, meu filho, dormiu bem essa noite? Está com a barriguinha cheia? Só parafraseando. Como é que está aí? Está tudo tranquilo aí? Está bom demais, um paraíso desse. Deus se apresentava, ele não tinha medo não. Mas quando Adão caiu, que pecou, por que Adão ficou se escondendo de Deus com medo? Adão, estás aonde, Adão? Ô Adão, por que ele teve medo? Porque o pecado afastou o homem de Deus. E ele ficou com senso de medo, de culpa, vergonha, sem querer se aproximar de Deus, acreditando que Deus era um Deus carrasco, com medo de Deus, achando que Deus estava lá no trono dele. Deus estava lá no trono dele com um tridente desse tamanho, ó. Deus estava com o trono dele com um tridente lá desse tamanho, dizendo assim, ó, não peque não, viu, irmão Vogão? Olha o tridente para você. Não peque não, viu, Tiago? Não, Deus não está assim não, irmão. Deus não está assim não, furioso não. Deus está tranquilo, irmão. Quando Adão pecou, ele procurou. Deus estava procurando Deus. Cadê você? E a comunhão da gente? E o nosso relacionamento? Aí Adão, é porque eu escutei tua voz e tive medo. Gente, mas quem te disse quem falou sobre medo? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quando Cristo veio a essa terra, Ele veio para me conectar novamente com Deus. Aquele senso de medo de Deus acabou-se. Aquele senso de culpa acabou-se. Porque eu fui voltado a o fio entre o homem e Deus estava torado por causa de Adão. Mas Jesus veio, pegou o fio de Deus, pegou você e fez assim, pá, juntou de novo. A conexão voltou. Por isso que os religiosos diziam, como é que você fica chamando Deus de pai? Ele não é pai não. Mas Jesus tinha uma certeza, Ele é meu pai. A conexão estava firme. Oh Jesus, olha para seu irmão e diga, a conexão voltou para você, meu irmão. Topa nele, diga, por meio de Jesus, por meio do sangue. Diga, acabou o medo, acabou o senso de culpa, acabou, meu irmão. Então, já que acabou, a gente tem que andar agora reconhecendo Ele agora. É Ele, tudo vem dEle. Não vai dar tempo eu ler a história de Gideão, mas eu pedi para você ler. Mas eu vou falar. Porque Gideão, quando Deus chamou Gideão para representar ele naquela época, no Antigo Testamento, as invasões ao povo de Israel, as terras, era absurda. Os inimigos chegavam, arrancavam as plantações de Israel, saía torando tudo. E Deus vai levantar um homem chamado Gideão, diga Gideão, e dá uma missão a ele para destruir, para enfrentar os inimigos, os midianitas. E Deus manda Gideão dar uma direção para que chame as pessoas para enfrentar junto com ele. Gideão
debaixo da unção do Espírito Santo, toca a trombeta, as pessoas, os soldados de Israel começam a chegar. A Bíblia diz que, se eu não me engano, 32 mil soldados, ou mais, não me lembro. Está na leitura, vocês vão ver lá. E a Bíblia diz assim, quando reuniu todo mundo, Deus disse, isso é muita gente para enfrentar. Agora, os inimigos, a Bíblia diz que os inimigos, que eram esqueci o nome. Quando você lê lá, você vai lembrar. Os inimigos eram tanto espalhados que era como a areia da praia do mar. De tanta gente. Os midianitas. Aí Deus diz a Gideão, ó, ele com 32 mil pessoas, isso aí é muito, viu? Mas eles são mais porque a gente é muito. Presta atenção onde eu quero chegar. Aí Deus disse assim, olha, você vai fazer assim, diga aos medrosos que tiver com medo da batalha, que está dispensado, pode ir embora. Só de tacada levantou 22 mil pessoas e foi-se embora. Ficou 10 mil. Aí Deus disse assim, ainda é muita gente para enfrentar os midianitas. E Deus, em vez de aumentar as pessoas, vai diminuindo. Agora, por que Deus diminui? Pare e pense, por que Deus está diminuindo? Se o exército inimigo é maior e Deus está diminuindo. Estão entendendo? Quem está entendendo? Para ele entender que não era ele que ia fazer. Mas quem ia fazer era Deus. Aí Deus disse assim, leva esse povo para um rio, diga a eles que observe, deixa eles beberem água. Aqueles que beberem água, colocando a mão e metendo a cara na água e sacudindo lá e tomando a água, você pode dispensar. E aquele que pega a água com a mão e lamber como um cachorro, esses serão os que vão enfrentar os midianitas. Mas numa tacada, correu o resto, só sobrou 300. Com 300 homens, Deus disse, é com 300 que você vai vencer essa batalha. Sabe de uma coisa, irmão? A batalha foi vencida. E sabe o que é que o Espírito quer dizer hoje? Que a nossa dependência e o nosso reconhecimento não é na força do meu braço. Não é eu. Diga, não é eu. Mas é Deus que vai fazer. Diga, simplesmente eu vou ver Ele fazendo. Irmão, e quando a gente começa a entender isso, sabe o que é que acontece? A gente começa a viver mais descansado. É ou não é? Porque eu começo a entender, rapaz, então se é Deus, por que tanta agonia? Por que tanta pressa? Por que tanta aperreio? Não estou aqui de ser irmão, por que tanta aperreio? Se é Deus, para quê? Então, irmão, que você saia daqui com essa consciência que tudo é Ele. Que você fique mais quietinho no seu canto e deixe Ele aparecer. Dê a glória a Ele. Veja o que Ele vai fazer nas suas coisas, nos seus negócios. Eu vou ver o que Ele vai fazer nessa igreja. Veja o que Ele vai fazer na sua saúde. Entendeu? Porque o diabo às vezes quer que você fique preocupado, ansioso. Porque a preocupação atrapalha o agir dele. Ele não quer você preocupado. Ele quer você... Porque quando você... Não, se é Deus, então eu vou ficar tranquilo. Porque vai dar certo. Você crê desse jeito? Você toma posse dessa palavra? Então fique de pé em nome de Jesus. Se tudo é Ele, se tudo é para a glória dEle, eu queria que você reconhecesse isso, por meio desse louvor que nós vamos cantar agora. Aleluias. Mas nada... Vou orar por você agora, preste atenção. Talvez você esteja precisando de algo, e a gente sabe que Deus é poderoso para responder as orações. Mas o que é que você vai fazer agora? Você vai seguir essa direção, de acordo com aquilo que foi ministrado essa noite. Você vai colocar essa situação, esse problema agora na mão de Deus. Você vai confiar somente nele.
Não é você que vai fazer. Talvez seja uma enfermidade, talvez seja uma doença, não sei. Seja um problema familiar. E agora a sua dependência agora não vai ser sua mais. Sua dependência é dele. É ele, você vai falar. Não vamos preocupar, é ele que vai fazer. Durante os momentos de crise, as situações, as tentações, é Deus, eu creio. Ele está fazendo, ele já está operando sobre isso em nome de Jesus. Então você vai ser isso agora. Coloca agora diante do Senhor. Coloca agora. Talvez você precisasse até de uma imposição de mão minhas aqui, não sei. Mas é a sua oração agora. É a sua. É a sua fé agora. Eu estou te ajudando. Estou te ajudando a você fazer isso agora. E você vê a operação de Deus sobre a sua vida. E você vê o milagre do Senhor sobre a sua vida. E você vai entender. Só podia ser Deus. Porque eu mesmo não podia fazer isso. O homem não podia, não estava na capacitação do homem, então só podia ser Deus. E eu reconheço que esse milagre é Deus. Então, mentalize isso aí que você precisa agora, mentalize, pense, mentalize agora, coloque fé no seu coração agora, mentalize. E agora com a sua fé e a sua oração em concordância com o seu líder espiritual, entregue a Deus agora. Entregue a Ele. Deixe na mão dele agora. Você vai perceber a diferença. Você vai perceber a diferença. E o sinal que vai acontecer é uma paz no teu coração. Vai vir uma paz. Essa paz é Deus dizendo: eu estou respondendo essa oração. Você é filho de Deus, você é especial. Então Ele está ouvindo agora. E Ele quer dizer sim para isso. Creia, meu irmão. Tome posse, minha irmã. Você que está aqui, tome posse. Estamos como igreja para adorar, mas a Bíblia diz: peça e receba para que a sua alegria seja completa. Então peça mesmo agora, peça a Ele. Ele quer ouvir, peça. Se der vontade de chorar, chore. Se der vontade de rir, ria. Mas peça. Peça e receba para que sua alegria seja completa. Deixe Ele manifestar a glória dEle. Deixe Ele fazer, deixe Ele dar resposta. Deixe Ele operar esse milagre para você ver que Ele é Deus, para você ver que Ele pode. Peça aí, peça no seu coração a Ele. Fale no nome de Jesus. Fale a Ele no nome de Jesus. Isso, Pai, são pessoas que estão agora clamando. São pessoas que estão falando contigo. E a sua palavra diz: tudo que pedir em oração, creia que recebeste, assim sucederá. Pai, manifeste o seu poder sobre a vida de cada um que está aqui, Senhor. Faça milagres, para que eles vejam e para que teu nome seja exaltado. Milagres, milagres. Declaramos milagres. Em nome do Senhor Jesus. Diga obrigado, Senhor. Preste atenção, estamos finalizando o culto. Tem alguém aqui que deseja dar, entregar a sua vida ao Senhor Jesus essa noite? Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero servir a Deus. Igual João Paulo foi tocado ali naquele dia. Eu quero que Deus seja meu Senhor através de Jesus Cristo. Tem alguém aqui? Só é levantar a mão, não tem dificuldade nenhuma. Se você não quiser vir até a frente, não tem problema. Um diácono vai até aí e te conduz em oração. Fica à vontade, mas só levanta a mão, só faz um sinalzinho assim. Tem alguém aqui que quer se reconciliar com Jesus essa noite? Se tiver, dá um sinalzinho aí para mim. Tá todo mundo tranquilo? Amém. Então Deus é bom. Graças a Deus. Tome seu assento. Ainda dá tempo, viu? Se quiser entregar a vida ou reconciliar, ainda dá tempo. Tem? Vou deixar bem à vontade.
Amém? Chegando na parte final, quem foi abençoado? Quem recebeu aí bastante? Deixa eu só lembrar vocês, nós estamos terminando o culto, João Paulo vai subir para dar os avisos, mas a equipe de liderança dos departamentos, eu quero ter 10 minutinhos aqui com vocês, e as diaconisas também, tá bom? Vai ser bem rapidinho, falar aqui, no máximo 10 minutos, estourando, não passa disso, de 10 minutos. É simplesmente uma orientação que eu preciso dar, tá certo? Pessoal do discipulado, que vai se batizar, que está sendo preparado, amanhã nós temos uma matéria para dar de 7h20 da noite aqui, sem falta. Amém? Queria agradecer cada convidado que está aqui nos visitando, o nosso querido irmão Nailton, nosso querido irmão Vogran. Senhorinho, acho que é a primeira vez que está vindo. Não mora aqui não. E família? Seja bem-vindo. Tem mais alguém diferente aí? Está todo mundo de casa? Oi? O casal que vai ser abençoado domingo é quem? Sim, casaram, né? Pronto, domingo nós vamos orar por vocês, viu? Fazer imposição de mão e apresentar na igreja. Tá bom? Pode vir, João. Deus abençoe a vida de vocês.